Assista agora a AMA do dia 5 de fevereiro de 2026 do Projeto Vita. Boa noite, galera. Boa noite a todos. Mais uma AMA, que espero que seja maravilhosa. Apesar deste mar de sangue derramado no mundo cripto, sejam todos bem-vindos, sintam-se todos abraçados. Eu estava aqui no início de conversa mais o André Paris, muito interessante mesmo, só que não estava gravando, ainda não tinha dado início oficial à nossa AMA. E eu acho que é muito importante essa conversa que estávamos a ter aqui, eu mais o André, e eu pedi-lhe um minutinho para que eu iniciasse aqui a gravação, para que a fala dele ficasse gravada também no YouTube, para que depois aqueles que não estão presentes possam escutar. Não é, André? Estavas tu dizendo, a palavra é tua. Podes continuar. Não, porque esse tempo atrás a gente estava conversando, não sei se tu te lembra, a gente estava falando sobre investimentos da Bolsa e tal, e antigamente quando eu comecei a assistir alguns vídeos do Luiz Barsi Filho, ele sempre falou aquela questão de, a longo prazo, ele sempre pensou, tipo, 15, 20 anos, né? E só que a gente vê isso no mundo cripto é diferente, o pessoal fala a longo prazo, acho que é 1 ano e meio. Sei. Mas em relação aqui ao nosso grupo, André, você também estava a fazer um comentário muito pertinente, né? Que apesar de o mercado estar sangrando, claro, está aí à vista de todos, né? Você estava dizendo que ficou surpreendido com a atitude dos nossos investidores aqui no grupo. Então eu queria que tu explanasses a tua opinião sobre a questão, que eu achei bem inteligente e bem interessante o que tu disseste. Isso, porque conforme a gente vem acompanhando todas as amas aí, o pessoal vai pegando essa visão, né, de tudo que acontece no mercado, e parece que muitos aí já estão, vamos dizer assim, bem confortáveis, né, não seria bem essa palavra, mas, tipo, já estão mais vacinados, né, com tudo que está acontecendo. Estão mais preparados, digamos assim, mais bem informados aqui conosco, não é isso? Exato, isso mesmo aí. A gente vai pegando informações no dia a dia, a gente vê que o mecanismo, como é que funciona, né? Mas podes continuar aí, e chegou o Santana aí e está o Silva também. Vocês podem dar seguimento a essa conversa? Eu fico escutando. Força aí. E aí, Santana, boa noite, tudo bem? Como é que tá aí? Silva? Boa noite, André. Tudo bem, graças a Deus. Vocês estão bem? E aí, Santana, você está achando o que sobre a sangria do mercado hoje? Então, Luiz, eu lembro que em 2020 houve um crash relacionado à pandemia, né? E depois disso o Bitcoin o Bitcoin subiu, explodiu, né? Então, se nós precisamos passar por isso novamente, não estou dizendo que eu tenho certeza disso, né? Mas se isso é necessário, então que assim seja, né? E já está sendo, e só complementando e ajudando aí na tua análise, só trazendo números, digamos assim, que eu sempre gosto de números. Quem já me conhece sabe que eu gosto de fundamentar com números e com análises. Você falou uma coisa bem assertiva agora em relação à pandemia em 2019 e 2020. Para aqueles que estudam essas questões ou que já estavam no mercado, o Bitcoin nessa altura bateu os 3 mil e poucos dólares. Vocês lembram-se disso? Em 2019, 2020? Sim. E foi buscar depois, sabem quanto, não sabem? 64 mil dólares. 69 mil dólares. 64 foi o primeiro topo dele. E aqui é que está o segredo, digamos assim, desta questão toda. E depois dos 64 mil, vocês sabem que valor é que ele foi bater a seguir? Derretendo de novo? 69. Lembram-se disso? Não. Né?
Não, primeiro caiu, estava em Correção, 64 correção. mil, caiu para 20 mil, Santana. 20 mil dólares. Isso E só mesmo. depois é que foi Subiu buscar para os 69. 69 mil, exatamente, o Isso. seu topo. Então, essa é uma das informações que eu vos queria trazer e partilhar aqui com vocês. Claro que alguns de vocês estudam isto, da mesma forma que eu estudo também, porque nós, ao investirmos, temos que saber o que estamos fazendo. Só para vos dizer, em jeito de confidência, que, claro, é um pouquinho assustador, né? Nós vermos o mercado hoje, o Bitcoin bateu 60 mil dólares. E eu vos confesso, com toda a minha sinceridade, e quem já me conhece sabe da minha seriedade no mundo cripto, da minha honestidade intelectual, eu vos confesso, eu e todo mundo, e quem disser o contrário é um charlatão. Ninguém pensava que o Bitcoin caísse abaixo de, no mínimo, 69 mil dólares. Quem entende um pouquinho de mundo cripto. E porquê? Porque 69 mil dólares era justamente o topo do ciclo passado, 2020-21. E pela análise sistémica, pela análise dos ciclos, pela análise histórica do Bitcoin, portanto, o Bitcoin geralmente, o topo do ciclo passado, serve como suporte mais forte do ciclo seguinte. Ou seja, se o topo do ciclo passado, em 2020-21, foi de 69 mil dólares, então, naturalmente, digamos assim, o Bitcoin, não, em princípio, não deveria ficar abaixo de 69 mil dólares. Em princípio, não deveria. A não ser que fatores externos, irracionais do mercado, digamos assim, fizessem com que isso aconteceu. E foi justamente isso que está a acontecer hoje. Que vem acontecendo e que se concretizou hoje. Ou seja, o Bitcoin realmente abaixo de 69 mil dólares. E não me venham dizer, mas eu sabia que o Bitcoin iria cair para 61, para 60, se calhar para 59 mil. Neste momento ninguém sabe até onde é que ele vai cair. E quando eu digo ninguém sabe com fundamento. Ou seja, com fundamentos, ninguém sabe. Agora, claro, aqueles caras do chutómetro que chutam, às vezes acertam, né? Em milhões há um cara que de vez em quando acerta na Mega Sena também, né? Se não houver manipulação. Então aqui é a mesma coisa. Não me venham dizer, eu sabia que ia cair para... Isso é conversa. Portanto, isso é conversa. Ou então são completamente desprovidos de conhecimento e de informação para fazer uma afirmação dessas. De que o Bitcoin iria cair na faixa dos 61 mil dólares. E eu pergunto, apresentem-me os fundamentos e as razões disso. Luiz, Oi. nesse mercado existem muitas narrativas sobre Bitcoin pode cair para 50 mil, para 15, para 60, entendeu? E assim, é tantas narrativas, e assim, e interessante porque existem tantas métricas para se utilizar para fazer uma análise hoje em dia, que certos influencers, eles usam algumas para embasar aquilo que ele acha, entende? E aquela manada segue aquilo que a pessoa está dizendo. Aí, não, vai cair para 60, vai para cair 80, vai voltar para 15. Aí o que acontece? Nós estamos num mercado onde que é muito mais volátil do que o mercado de ações. O mercado de ações, quando cai 5%, o Faria Lima fica louco da vida. Né? E o Wall Street fica louco da vida. E nós já estamos acostumados com queda de 10, 15, 20, 30. 50%, então, assim, 50%. Aí quando acontece... Já houve correções, Santana, no mundo cripto. Já houve correções, e não falo de altcoin, só do Bitcoin. 70%. 70% correção. Aí você pega uma pessoa igual a Fofa. Eu falo que é a Fofa, não é o Fofa, não. Você pegar a Fofa, por exemplo. Tá lá, 1000 narrativas por dia. Aí quando acontece uma, eu acertei, eu falei, né? E ele tem um grupo de pessoas que ainda segue ele, que não, é isso mesmo. Eu hoje há pouquinho, aqui antes da AMA, Santana, eu apaguei
duas figurinhas de um investidor nosso que colocou aí umas figurinhas da fofa, exatamente. Você está preparado para 90% do correctão? E eu já paguei, porque esse tipo de abordagem a nós não nos interessa aqui no grupo. A gente está aqui para tentar, claro que ninguém tem bola de cristal, estamos aqui para Então, tentar assim, ajudar as pessoas a ganharem dinheiro no mundo cripto. Não trazer o pânico e o medo, isso não interessa aqui no grupo de forma nenhuma. Esse tipo de abordagem. Porque assim, o quanto o Bitcoin pode corrigir é incerto, mas que ele vai atingir patamares excepcionais, isso aí é certo. Então, assim, então a gente não tem que se preocupar com... Claro, que nós não preferimos Bitcoin a 150 mil do que a 62, mas nós temos que entender que esse mercado ele é muito volátil. Ouvi alguns comentários um tempo atrás, disse que não, que agora que o institucional entrou, não vai ter tanta volatilidade, e vai ter. Já está tendo. Já está tendo. Entendeu? De 126 mil já corrigiu para 61, então já está uma correção de mais de 50%. Como é que não está? Como é que não vai ter essa volatilidade? Então, assim, nós temos que nos acostumar, quem está chegando agora nesse mercado. Eu cheguei quase no final do ciclo passado, mas durante esse período até aqui, eu estudei muito, eu pesquisei muito e aprendi muito com o Luiz também. Então, assim, nosso mercado, ele é muito volátil. Nós temos que nos acostumar com isso. Aí, o exemplo, muitas pessoas estão desesperadas. Mas pare para lembrar, Bitcoin, que alcançou 69 mil no topo passado, depois corrigiu para baixo de 20. E chegou ao time high a mais de 120 mil dólares. Olha só, praticamente 8x. E agora corrigiu para 60, 63, 64, 62. E daqui a pouco, quando eu falo daqui a pouco, não estou falando que é amanhã, mas pode ser semana que vem, mês que vem, meio do ano, vai estar atingindo 150, 200, 250. Então nós temos que entender que o mercado ele funciona dessa forma. Mais de 300. E eu mantenho o que eu digo. E quem sabe 1 milhão, como diz o CZ da Binance. Rapaz, o Arthur Reis fala em 700 mil dólares. O Michael Saylor fala em mais de 450 mil nesse ciclo ainda. Mas a minha estimativa é mais de 300 mil. Eu sou mais pé no chão, digamos assim. Só que, claro, o que se passa, eu sinto também, gente, é que perante a incerteza neste momento geopolítica, não só geopolítica, a nível financeiro, nos Estados Unidos, né? Com essas mudanças todas, ora tarifa, ora não tarifa, face a tudo isto, há pessoas que, com uma certa má fé, se aproveitam destes fatores extra aos mercados, fatores esses que derrubam os mercados para, de uma forma completamente desprovida de razão e de bom senso e de seriedade, dizerem: eu não avisei, eu não sabia. Gente, isso me dá um frenesim tão grande, porque eu digo assim: poxa, rapaz, então, mas você adivinhou que, por exemplo, o Trump ia tarifar a China em 100%? E que depois a China ia responder e que o Trump ia dizer que se mantivesse aquilo, iria tarifar com 200% em cima? Você adivinhou que, por exemplo, o Trump fosse dizer que se o Canadá continuasse a negociar mais a China, que ia tarifar os produtos canadenses em 100%? Você por acaso sabia disto? Então você sabe mais você está dentro da cabeça do presidente da maior potência do mundo, que é o Donald Trump. Então você sabia que o homem ia fazer isso tudo, porque foi justamente tudo isso que fez este caos nos mercados. Então você sei lá, é uma Maria de Iná, porque você tinha esse conhecimento todo. Ninguém no mundo tinha. Nem o Trump sabia que ia fazer isto e agiu dessa forma, na opinião dele, que às vezes eu até não concordo 100%, agiu dessa forma para resolver os problemas e tal, ameaçar e com pressão económica ou financeira chegar aos resultados dele. Nem ele sabia que tinha que chegar neste ponto, mas você já sabia, né? Você já sabia que o mercado ia cair porque o Trump ia agir dessa forma. Isto é impressionante, gente. Eu não tenho muita paciência para
levar a cabo algumas conversas com um certo tipo de gente. Eu já estou numa fase da minha vida, estou com 50 anos, eu já não faço fretes a ninguém e já não gasto a minha energia com esse tipo de abordagem, sabe, Santana? Eu já nem perco tempo. Essas pessoas têm livre acesso ao Salão Oval. Tem. Deve lá ter instalado um microchip espião e sabem tudo o que se passa lá, porque antes das coisas acontecerem, os caras já sabem. E têm acesso à sala oval, e têm acesso a um Xi Jinping na China, sabem as decisões do homem, e sabem, e sabem antes das decisões serem tomadas. Porque antes dos mercados reagirem assim, os mercados reagem em função dos factos concretos, né? Das opções políticas, das decisões políticas, se vai haver guerra, se não vai haver, se vai haver invasão do Irã, se não vai, depois recua, se vai haver o final da guerra na Ucrânia e Rússia. Portanto, os mercados, em função disto tudo, reagem. Mas só que esses caras já sabem o que vai acontecer globalmente e já sabem como é que os mercados vão reagir. Por isso eles já sabem que ia acontecer isto. Não é impressionante, minha gente? Eu às vezes, eu só para não ficar chateado, dou umas boas gargalhadas sozinho, e até converso assim mais a minha esposa às vezes, e fico brincando com ela, e digo, rapaz, tem gente que é sem noção mesmo. Os fofas da vida e outros fofas, há muitos fofas por aí, né? Há muitas bocas fofas por aí, há muita boca fofa, há muito boca de pinico, conforme eu costumo dizer, desculpem a ousadia, na adjetivação, mas há muita boca de penico, ou seja, só fala besteira. Tem cara que só fala besteira. Não faz nem ideia do papel ridículo que faz. Porque, de facto, o mundo cripto não está imundo de forma nenhuma, antes pelo contrário, é muito influenciável pela macroeconomia, pelas decisões políticas, por tudo isso. Mas eu faço uma provocação agora a vocês. E sobretudo àqueles que estão aqui presentes, eu faço uma provocação a vocês. Apesar disto tudo, insegurança, geopolítica, né? Algumas decisões de tarifar do Trump, que claro, fizeram os mercados desabar bastante, apesar da manipulação feita pelos grandes bancos do Wall Street, o JP Morgan, o Stanley Morgan, as próprias corretoras, incluindo a maior do mundo, corretoras de criptomoedas, a Exchange, a Binance, né? Que manipulam e como manipulam os mercados de criptomoedas. Apesar disto tudo, eu faço a seguinte provocação a vocês. Concretamente, hoje, o que aconteceu nos mercados, apesar de não ser apenas um fator, claro, que é o motivo desta sangria toda, apesar destas como é que vou chamar? Destas condicionantes todas, desses motivos todos, desses fatores todos que fizeram com que o mercado hoje derrubasse, houve hoje uma informação e um acontecimento, um facto muito concreto, que é a principal causa da queda do mercado de cripto e do mercado de ações hoje. Um facto muito importante. Eu pergunto aos senhores, algum de vocês já tem essa informação? Qual foi o principal motivo que fez com que, além de toda essa instabilidade e tal, macroeconómica, que já vem se consolidando aí nos mercados e que traz essa volatilidade toda, hoje houve um facto que foi decisivo para esta sangria de mercado, para esta correção abrupta, irracional e assustadora. Algum de vocês sabe? O facto foi este. Faço esta provocação. No bom sentido, uma provocação para que a gente estabeleça aqui um bom debate entre nós e uma boa troca de ideias. Algum dos senhores sabe? Houve hoje um facto concreto hoje. Algum de vocês sabe? Santana, leste alguma coisa sobre isto? Já está alguma coisa sobre isto? E eu, curiosamente, vou dizer-vos uma coisa. Eu fui ao ChatGPT hoje. Às vezes eu gosto de lá e fui perguntar porquê a queda do mercado de cripto hoje, sobretudo do Bitcoin.
E ele apresentou-me todos esses motivos, que eu já aqui vos referi, é claro, que já é conhecimento geral isto tudo, mas não apresentou, eu achei estranho, não apresentou este facto decisivo da queda do mercado hoje, que eu quero aqui trazer até vocês hoje. Quero partilhar essa informação, até para que a gente continue na posse de boas informações. É essa a minha missão aqui, é trazer informações credíveis, não querer adivinhar, não querer ser uma mãe de nada, de jeito nenhum, que a gente sabe que o Bitcoin agora está caindo, ninguém sabe até quando é que vai cair, mas também sabemos que vai subir e muito. Mas é importante a gente saber o porquê das coisas. Porquê esta queda avassaladora hoje, assustadora hoje? Fui perguntar ao ChatGPT, ele trouxe-me esses motivos todos, que são subejamente conhecidos, mas não me trouxe o motivo principal dessa queda de hoje. Eu volto a perguntar, algum de vocês, por acaso, estudou sobre isso hoje, ou tem alguma informação que possa aqui partilhar connosco? Ou não? Não tiveram tempo e não se interessaram em saber o real motivo que foi decisivo para que o Bitcoin e, claro, o mundo cripto esteja a derreter neste sentido, desta forma que eu vou colocar aqui, que realmente é assustadora. E eu sou curioso, sou estudioso e fui perceber e até para vos trazer, porque é isto que eu gosto que seja as nossas amas, um espaço de diálogo, de debate, de troca de ideias entre nós todos. Então nenhum de vocês ainda tem a resposta. Volto a dizer, de todos esses motivos, que já são mais do que conhecidos, portanto, estabilidade geopolítica, ameaças de tarifas do Trump, guerra ou não, invasão ou não no Irã e tudo isto, vocês não tiveram conhecimento hoje do facto decisivo e concreto que fez com que esta sangria acontecesse nos mercados. Não sabem. Então eu vou ficar aqui com vocês e tenho muito gosto em trazer-vos essa informação. Gente, o mercado está a reagir, o mercado de cripto e o mercado de ações, sobretudo o mercado de ações, Nasdaq, Dow Jones e S&P 500, estão reagindo desta forma porque o mercado está assustado com IA. Essa resposta aqui, como vai quebrar o mundo tudo? Isto é movimentos grandes que querem quebrar o mundo que a empresa. Sim, é também. Esse é um dos motivos também, mas não foi o motivo principal, não. O preço médio de 76k, Saylor está alavancado, mas Saylor ele tem dinheiro para pagar os rendimentos que paga aos seus acionistas durante o próximo ano, independentemente do preço de Bitcoin, porque ele vende ações da empresa, da strategy e compra Bitcoin. Portanto, o preço do Bitcoin não afeta em nada a engenharia financeira dele. O cara é genial. Não é esse o motivo, não. O motivo, eu vou partilhar aqui com vocês, que é uma coisa que pouquíssima gente, pelo que eu vi aí dos YouTubes, dos influencers, ninguém fala dessas informações. Ninguém tem esse conhecimento como nós aqui temos e partilhamos aqui uns com os outros. Eu vou deixar-vos aqui e vocês vão perceber o porquê. Porque se fosse apenas esses motivos todos, tentar derrubar o Saylor, a instabilidade geopolítica, isto já estava precificado pelo mercado. Já há dias, já há semanas. Então, realmente, teve que haver um outro gatilho, um outro motivo específico, contundente, para que trouxesse essa sangria ao mercado. E esse motivo é tão só isto. Os mercados financeiros de ações estão assustados com a IA, inteligência artificial. Porque hoje, a Andropt apresentou uma IA executiva, ou seja, que dispensa por completo, quero que entendam isto, dispensa por completo tudo o que é software. Ou seja, a própria IA já existe, já está funcionando em algumas empresas e dispensa as empresas. Resumindo, eu vou trazer aqui a reportagem, mas resumindo, as empresas produtoras de softwares do Vale do Silício deixaram de ter qualquer importância
a expertise dessas empresas, ou seja, o conhecimento, que era um conhecimento específico, técnico, tecnológico, muito restrito dessas empresas que produziam o software, não é mais necessário porque a própria IA, a nova IA, os substitui. Ou seja, essas empresas deixam de fazer sentido existir. Por isso, as ações dessas empresas de tecnologia, sobretudo ligadas a software, ao setor financeiro, deixam de fazer sentido, ou seja, as ações não valem praticamente mais nada, porque as novas inteligências artificiais vieram substituir. E o mercado ficou assustado, porque o mercado estava à espera disto, desta IA, chamada executiva generativa, que é a nova vertente da IA, digamos assim, ou seja, a IA mais avançada. O mercado estava à espera disto para daqui a 1 ano ou 2. E, curiosamente, isto veio como que um tsunami. Então, o Vale do Silício, as empresas de tecnologia, sobretudo produção de software, ficaram em pânico porque viram que vão ser dispensadas muito mais rápido do que pensavam. Exatamente, André. É aí, claro, os grandes investidores começaram a vender, a derreter, a realizar lucros, porque perceberam que têm ações em empresas que daqui a 1 ou 3 semanas não fazem razão de ser. Porque têm uma inteligência artificial que faz tudo aquilo que elas entregam a custo zero, digamos assim. Eu vou colocar aqui esta reportagem da Bloomberg. Aliás, eu na minha análise de hoje, só que eu não tive tempo, porque hoje é o aniversário do meu menino também, faz 2 aninhos hoje, eu não tive tempo de fazer a análise diária hoje, mas eu ia colocar aqui a análise diária, mas quis guardar aqui esta informação para a nossa AMA, para vos trazer alguma coisa fantástica mesmo. E peço-vos que depois, com o tempo, leiam esta informação que vale muito a pena. Uma catástrofe tecnológica de trilhões de dólares atinge todas as ações no caminho da IA, ou seja, a IA, a inteligência artificial, esta nova IA, é chamada executiva, generativa, veio derrubar por completo tudo o que é empresas na área de produção de softwares, porque a própria IA substitui. Ou seja, essas empresas deixam de ter valor no mercado. O mercado entrou em pânico, porque sabia-se que realmente a IA estava a caminhar nesse sentido. Claro que vem, por exemplo, hoje em dia, eu posso dizer-vos isto, por exemplo, a nível jurídico, uma peça inicial, de uma inicial, um recurso, é tudo feito via IA. Não existe um escritório de advogados que não use. Então, daqui a uns tempos, os advogados vão ser uma espécie em vias de extinção. É a mesma coisa com os médicos. Por exemplo, hoje em dia, uma análise, por exemplo, de um raio-x, por exemplo, através de uma IA, é muito mais credível porque faz a comparação entre milhões de raios-x daquela doença específica e dá ali o diagnóstico em segundos. Muito melhor do que submeter à análise de um médico, não é? Que é apenas um cérebro, em comparação e em competição com milhões e milhões de microchips que fazem aquela análise, em comparação de resultados com milhões de outros raios-x. Então, daqui a pouco, os médicos vão ter uma função muito residual. Os juízes também, os professores também, os advogados também, que se vão limitar, se calhar, a validar o trabalho feito por uma IA. E o mercado estava à espera desse impacto de IA, já se presumia, já se intuía, já se sabia que isso seria assim, mas nunca se pensou que fosse tão cedo. Nunca se pensou que fosse tão cedo. Por isso o mercado, sobretudo o mercado tecnológico, entrou em pânico hoje. E é isso que justifica esta derrubada do mundo cripto, do BTC e das altcoins por arrastamento. É exatamente esta informação. E leio, por exemplo, aqui esta parte, aqui o resumo da notícia. A queda acentuada que se espalhou pelos mercados de ações e de crédito foi desencadeada pela preocupação de que a inteligência artificial esteja prestes a suplantar os modelos de negócios de uma ampla gama de empresas. Não é esteja prestes a suplantar, já suplantou. E o mercado já precificou isto hoje. Ou seja,
todas as empresas nessa área de tecnologia estão obsoletas, estão velhas e tornam-se supérfluas e desnecessárias. E o mercado, quando tomou conhecimento disto hoje, entrou em pânico. E panic seller, ou seja, vendas em pânico. Então, no parágrafo seguinte, centenas de bilhões de dólares foram perdidos em valor de ações, títulos e empréstimos de empresas grandes e pequenas em todo o Vale do Silício, com as ações de software no epicentro. E cá está aquilo que eu vos disse inicialmente. Sobretudo, chegou-se à conclusão de que muitas empresas que vivem da produção de software, inclusive a própria empresa do Saylor, que deixou de ser já há bastante tempo uma empresa, que ela começou como uma empresa de produção de software. Ficou milionária e bilionária com a produção de software. Agora é uma daquelas que vai perder muito valor do mercado. Então, com esse facto, hoje, o mercado teve este comportamento. E o que eu vos posso dizer é que muita desta gente que por aí anda, muitos dos youtubers que por aí andam, muitos dos influencers que por aí andam e que ganham milhares de reais nos seus canais com milhares ou milhões de seguidores, não sabem nem o porquê da queda do mercado de hoje. Acham que sabem, né? Analisam gráficos daqui, gráficos dali, mas o gráfico mais não é do que um espelho dos factos reais, económicos, financeiros, geopolíticos. O gráfico é apenas isto. Eles olham os gráficos já porque bateu aqui esta resistência, tal, viram um suporte aqui e dali, mas não sabem os motivos, porque não basta só uma análise gráfica. A análise gráfica qualquer um iniciante faz. Só que a análise gráfica tem que ser complementada com conhecimento da realidade macroeconómica, geopolítica, tecnológica, e o mundo cripto é muito sui generis. Não se pode analisar o comportamento de um ativo de criptografia com as ferramentas e os instrumentos do TradeFi, das finanças tradicionais, porque o cara vai quebrar a cara. Só vai fazer figura triste. Então, o que eu vejo aí é muita gente a chutar, no chutómetro, às vezes acertam, outras vezes ficam muito longe, mas não apresentam fundamentos, porque a mim, mais importante do que uma análise gráfica daqui ou dali, é o fundamento. Porquê é que o gráfico fez isto? Isso é que me interessa. E quando a gente conhece o motivo, como eu estou aqui a apresentar, a gente fica mais tranquilos. Eu fico mais tranquilo, porque a gente se assusta a ver um gráfico destes. A gente se assusta a ver aqui a tela aqui, a gente se assusta a ver isto aqui. Eu vou colocar aqui de novo. A gente se assusta a ver o Bitcoin que estava a 62 mil, já bateu 61. A gente se assusta a ver o Ethereum em $1.800. Certo? Uma Solana é $77. A gente se assusta. Em ver uma ADA é 0.2, enfim, uma Link. Uma Link é uma altcoin para valer muito mais de $100 neste ciclo. E está a $7. Vermos uma Avax a $8, como eu vi hoje, a 8,45. Neste ciclo, seguramente vai bater bem acima de $400. A gente se assusta, claro. Agora, mais do que ficar assustado, eu falo por mim. Eu queria saber o porquê, entender o porquê e ver se a minha estratégia está correta ou não. E não tenho nenhuma dúvida, e quero aqui partilhar isto com vocês, que quem tiver um pouquinho de conhecimento, quem acreditar aqui um pouquinho naquilo que vos vamos aqui trazendo, quem segurar as suas criptomoedas, Vitras, não falo só em Vitras, outras criptomoedas que têm um fundamento, vai ser muito feliz neste ciclo. Este ciclo, repito, é claro que dizer isto agora até parece uma provocação, uma heresia, uma utopia, mas apesar deste sangramento todo, desta correção absurda, irracional, este ciclo vai ser o ciclo que vai entregar maior valorização. E não tenham dúvidas de que agora, depois desta queda toda, rapidamente, mas muito rapidamente, o Bitcoin vai buscar a sua média móvel de 200 períodos, que está neste momento em cerca de $105 mil.
Bitcoin vai buscar, não tenho dúvida sobre isso. Bitcoin vai buscar, até porque está há mais de 100 dias afastado dela. E a média do Bitcoin, desde que foi criado em 2009, janeiro de 2009, o white paper foi escrito em 2008, em dezembro, mas o primeiro bloco a ser minerado foi em janeiro de 2009. Desde que foi criado, o Bitcoin nunca ficou mais do que 70, 75 dias afastado da sua ME200. E neste momento está há mais de 100 dias. Então já está devendo mais de 30 dias. E ele vai buscá-la de novo. E quando for buscá-la, vai buscá-la de uma forma violenta, sem mandar recado, sem avisar ninguém. Não vai ser de forma... Não tenham dúvidas, minhas gente. Não tenham dúvidas de que vai apanhar muita gente de surpresa. A nós não, porque estamos bem informados, mas vai apanhar muita gente de surpresa. E agora, eu quero vos deixar aqui, apenas compartilhar aqui com vocês algumas coisas. Portanto, o Bitcoin, eu quero aqui este gráfico, eu sempre gosto muito deste gráfico. Este é o gráfico do comportamento do Bitcoin em face desta linha alaranjada, que mais não é do que a MM200. Então vejam que quer ele vá para cima, vejam aqui portanto, o comportamento do Bitcoin, quer ele suba muito, ou seja, valorize muito, acontece o que depois? Ele sempre vem buscar, sempre vem beijar a sua linha das 200 semanas, que é MM200, média móvel de 200 semanas. Sempre vai. Pode subir o que for, sempre vai beijar. E pode cair o que cair, sempre vai buscar também. Então, o Bitcoin, sim, vai buscar mais rápido do que os senhores pensam essa linha, novamente, que está na faixa de 105 mil dólares. É claro que antes disso, ele vai buscar a sua VWAP mensal, caiu bastante, está neste momento em cerca de 94, 95 mil dólares, e vai buscar a sua VWAP anual, que também, claro, caiu bastante, em face desse comportamento do ativo, que está na volta neste momento de, não me falha a memória, em 102 mil dólares. Mas a sua média de 200 semanas está em 105 mil dólares. Então, é para lá que o Bitcoin vai ir, não tenham dúvidas sobre isso. Agora, quando, Luís? Não sei, ninguém sabe, em boa verdade, quem for honesto não pode dizer que é daqui a uma semana, que é daqui a 2, 3 dias, ninguém sabe, né? Imaginem acontecer um gatilho que o mercado agora, claro que está assustado por esse motivo, sobretudo por esse motivo, além de todos os outros, é um conjunto de fatores, mas o motivo que foi o gatilho, que foi o motor de ignição desta queda de hoje, foi este motivo que eu aqui vos trouxe. Portanto, o medo do mercado daquilo que a EA apresentou e que torna as empresas de software obsoletas e desnecessárias no mundo dos negócios. Apesar desse motivo, o mercado vai recuperar do susto, digamos assim, vai recuperar do pânico, não tenham dúvidas, porque depois houve aqui um panic seller, é claro que depois isto gera um efeito dominó, houve milhares e milhares de traders super alavancados que foram completamente liquidados. Houve uma liquidação de mais de 1,2 bilhões de dólares, hoje em 24 horas, devido aos super alavancados, porque a malta acha que o mundo cripto é o tigrinho, ou é a roleta russa, né? E não é. O mundo cripto não é cassino. Para se ganhar muito dinheiro neste mercado cripto, não é preciso estar super alavancado, não. Basta estar no spot, à vista, em boas altcoins e saber esperar o tempo necessário. Portanto, é isso que eu faço e é isso que eu aconselho e sugiro a vocês fazerem. Não é preciso estar super alavancado, não. Porque os super alavancados, 99% ou 100% mesmo, estão completamente liquidados. É uma questão de tempo até serem liquidados. E não é preciso super alavancagem para ter lucros descomunais no mundo cripto, de 20, 30, 50 vezes, 100 vezes ou mais. Há criptomoedas, há altcoins que neste ciclo vão entregar isto. Não tenho dúvidas sobre isto. E quando eu vejo uma correção destas tão violenta,
Eu não tenho dúvida nenhuma de que, portanto, a valorização, a recuperação do mercado vai ser em efeito elástico também. Vai ser tão violenta ou mais do que a queda. A recuperação vai ser tão violenta ou mais do que esta queda de hoje. Não tenham dúvidas sobre isto. Mas quem tiver dúvidas, fica à vontade, porque é o seguinte, eu sempre digo isto, o mercado, não sou eu que digo, foi o Warren Buffett, que é um dos homens que neste momento vendeu ações a pensar que tinha feito o negócio da vida dele, ficou com muito caixa, mas se quisesse comprar as ações, estava perdendo mais de 50%. Se tivesse investido no mundo cripto, e agora, possivelmente ele deve estar investido já no mundo cripto, ele deve estar investido, só que ele não diz, porque ele chamou o Bitcoin de veneno de rato, e que era lavagem de dinheiro, e era do mundo do crime, as criptomoedas, o Bitcoin, ele não pode voltar atrás na palavra dele, até porque é um senhor com 95 anos, a gente precisa dar esse benefício da dúvida. Mas ele sempre disse, o mercado, e essa frase dele é sábia, é genial, o mercado tira dos impacientes e entrega aos pacientes. E é isso que a gente tem que fazer, é saber esperar. Claro que não é fácil, ninguém gosta de ver as suas carteiras a derreter 50%, 60%, 70%, 80%. Ninguém. E a esmagadora maioria, 80%, 90%, 95%, dos investidores do mundo cripto já saíram do mundo cripto. Uns ganharam uma marrequinha, né, porque pensaram que Bitcoin em 126 mil seria topo, venderam e aos 120 mil, aos 100 mil, mas quando virem agora esta retomada de alta que vai ter, quando virem a maior alt season da história do mundo cripto, vão torcer o nariz e vão dizer, rapaz, afinal eu estava errado. Os poucos que fundamentaram, os poucos que afirmaram, os poucos que defenderam que o Bitcoin ainda não tinha batido o seu topo e que só baterá o seu topo bem acima de 200 mil dólares, 300 mil dólares, eles estavam certos. Agora, é claro, estar a dizer isto agora até parece patético, digamos assim, parece infundamentado, só o tempo é que nos dará razão. E bons projetos, como Vitra, como a nossa Vitra, e era isso que eu vos queria dizer, vai trazer muita alegria. Claro que poucos serão aqueles que serão os felizardos, porque muitos já desistiram, como já desistiram de Vitra, como já desistiram de outras altcoins, mas é assim mesmo. Portanto, aí eu sempre digo, o mercado cripto é darwinista, só sobrevivem os mais fortes. O mercado cripto testa queda neurónio da nossa caixa craniana. O mercado cripto testa cada resistência, se a pessoa não tiver uma boa base de conhecimento, a pessoa acaba sendo sugada pela onda das correções, das sangrias, da negatividade, porque acha que acabou tudo. E para não perder uma marrequinha, vende no prejuízo. Pensam assim, eu prefiro realizar isto e não perder tudo, porque isto vai derreter, é queda infinita, é bear market e pronto. Mas em relação a isto, a gente não pode fazer nada, não. O que podemos dizer é que aqueles poucos que tiverem a visão, claro que eu estaria muito, muito mais feliz de ver as minhas carteiras, neste momento não só em Vitra, mas como em outros projetos onde eu estou investido e aportado, gostaria de ver, pelo menos não está prejuízo, e neste momento está tudo no prejuízo, um prejuízo de 50%, 60%, 70%. Mas não me aflige absolutamente nada, porque eu sei o que vai vir. E quem acreditar, como nós acreditamos nisto, lá na frente a gente ainda vai rir muito. Agora, claro, não é tempos hoje, e ontem, e nos últimos meses, não foi tempo de rirmos ainda, né? Foi tempo de sermos firmes, perseverantes e segurarmos as nossas altcoins. Mas acreditem que realmente isto não é para todos. Realmente, eu costumo dizer, assim, em jeito de estatística feita por mim ad hoc, digamos assim, é uma estatística muito realista, que escapam 5%, 95% é tudo sugado, engolido pelo mercado. Não chegam a lucrar no mundo cripto, porque não têm firmeza,
não têm estabilidade psicológica, inteligência emocional e não têm também reserva que lhes permita, portanto, aquilo que investiram, poderem esperar o tempo que for necessário para terem, sim, valorizações de 10, 20, 30, 50 vezes ou mais. Porque venderam, porque fizeram um investimento de uma grana que se fazia falta noutra esfera da sua vida e vão ter que vender. Então, pouquíssimos são aqueles que realmente vão usufruir e surfar toda esta onda de rentabilidade, de lucros e de valorização. Mas ela vai vir, não tenham dúvidas sobre isto. Repito, às vezes sinto-me como um grande orador português do século XVI, que era o Padre António Vieira. Ele tem uns discursos espetaculares, é o Sermão de Santo António aos Peixes, que ele falava, e ele dizia, as pessoas não me escutam, então eu vou para o mar e vou falar aos peixes. São discursos maravilhosos, de uma sabedoria, de uma profundidade. Eu, às vezes, claro, sou muito pequenino ao pé do Padre António Vieira, mas às vezes me sinto também que eu falo, e as pessoas pensam que eu não sei o que estou dizendo. Mas acreditem, gente, botem fé, que no final vai dar tudo certo. Não vendam, segurem. E ao preço que está hoje o mundo cripto, está a preço de banana. Se tiverem ainda se tiverem, né, uma caixinha sobrando, uma graninha sobrando, vocês agora, por exemplo, não digo só em Vitra, mas sobretudo em Vitra e em outras altcoins, fazerem uns aportes neste momento, é agora a altura de comprar. É no medo. Eu estava a ver o índice do medo e ganância hoje, estava em 11 pontos. 11. Voltou a 11. Medo extremo. É quando se deve comprar. É ao som dos canhões e quando há sangue nas ruas. E deve-se vender ao som dos violinos e quando há cheiro perfumado de flores nas ruas. Ou seja, comprar no medo extremo e vender na ganância ou na ganância extrema. Não sou eu que digo isto também, é um ensinamento básico que está consagrado num livro que se chama Os Axiomas de Zurique, que são os princípios básicos que todo investidor devia ler e estudar. É justamente nós termos a visão de que temos que andar ao contrário. Quando todo mundo está com medo, e o próprio Warren Buffett fala sobre isso também, uma entrevista dele que eu li, muito interessante. Ele deu o exemplo, ele era acionista numa empresa onde os sócios todos venderam as cotas no pânico, porque a empresa começou a derreter, e ele comprou tudo aos sócios que no pânico venderam. Passados 5 anos, ele estava bilionário à custa desse negócio. Então, é o que estamos a assistir neste momento. Agora está em 5, o medo extremo. Pronto, obrigado, Denise. Eu vi hoje está a 11, já desceu para 5. É a altura de comprar. É a melhor garantia de lucro. Eu sempre dou este exemplo. Eu sou empresário do mundo dos negócios e eu comprei algumas empresas no meu ramo, empresas que estavam quebradas. Recuperei-as e vendi-as no lucro. Quando se compra, por exemplo, um terreno que se vai lotear ou um lote de terreno, a gente deve comprar quando o preço está lá embaixo, no lodo, no buraco, na lama, porque o potencial de valorização é muito maior. Agora, se a gente já compra o preço salgado, o preço no mercado em alto, a perspectiva de termos lucros ou rendimentos é muito mais reduzida. Ou podemos nem ter lucros. Agora, se comprar barato, se comprar em baixo, no fundo, no buraco, meus amigos, seja que negócio for, vão ter lucro de certeza. No mundo cripto não é diferente. Garanto-vos a vocês que se comprarem agora, portanto, altcoins, começando por Vitra, que não sumiram do mercado, ou seja, continuam sangrando, mas continuam válidas com os seus fundamentos, vocês vão lucrar muito dinheiro. Muito mais agora do que terem comprado, por exemplo, eu dou um exemplo, uma Avax a $40, hoje em dia se comprarem a 9 ou a 8, já têm no mínimo 5, 6, 10 vezes de lucro garantidas. Uma Solana do mesmo jeito. Uma Solana neste ciclo vai para cima de $1.500. Seguramente. Está a $70. Então, fazendo $700, são 10 vezes. São 1000% de lucro.
E todas as outras, uma que é a ACM, ou seja, uma Link, uma Kusama, e tantas outras, uma Atom, todas elas neste momento, comprando neste momento, e Vitra também, é claro, eu vos digo, é a minha intuição, eu posso estar errado, mas acho que não estou. E no final do ciclo, a gente vai ter essa conversa depois, em que eu vos vou dizer, lembram-se do que eu dizia? Todas essas altcoins darão, portanto, é lógica que me diz, não é ninguém não, é só uma questão de lógica racional, darão no mínimo 10, 20, 30 vezes, no mínimo. O preço de hoje, meus amigos, é como comprar banana em final de feira, como se aqui no Nordeste. Então, era aquilo que eu vos queria dizer, eu queria aqui partilhar com vocês. Os microfones estão... A Shirley, eu li as mensagens dela hoje aqui no grupo, e sempre gosto, porque é das poucas senhoras que ainda nos honram com a sua presença. As outras, pelo jeito, já terão vendido os seus ativos. Eu li ela dizer, este mercado não é fácil. É uma agonia, né, Shirley? Mas isto não é para todo o mundo, não, realmente. E o mercado faz a seleção natural. Por isso é que eu digo que este mercado cripto é darwinista. Só as espécies mais fortes é que sobrevivem. Só os investidores mais fortes, mais antenados, mais disciplinados, mais bem informados, é que sobrevivem neste mercado. Se alguém quiser dizer alguma coisa, fica à vontade. A Ana é nossa e os microfones estão abertos. E muito obrigado por terem a paciência de me escutarem ainda. Apesar do mercado estar sangrando, estamos aqui com uma boa live, muita gente aqui participando. Isso é uma alegria muito grande para mim. Alguém deseja dizer alguma coisa? Silva, Santana, André Paris, próprio Shirley. Se quiserem, fiquem à vontade. Então, se quiserem fazer alguma pergunta aqui no grupo. Boa noite, Leandro, meu querido. Olá, boa noite. Não é nada demais, não. Boa noite a todos aí. A Shirley está com o coração na mão. Olhando ela lá. Estão todos. Rapaz, o negócio despencou mesmo. Ninguém imaginava que ia cair assim, né? Ninguém. E quem disser, Leandro, que sabia o motivo pelo qual hoje derreteu da forma, eu chamo esse cara um cara mais visionário, é o gênio da lâmpada. Eu não imaginava também, não, até porque eu nem tive tempo de pesquisar nada, porque despencou muito. A questão da prata e do ouro também que despencou. Você leu não, desculpa, você escutou, em minha opinião, que é a minha opinião, vale o que vale, cada um é dono da sua opinião, né? Você escutou a minha explicação sobre o motivo científico da queda de hoje? Eu escutei, foi a respeito da IA, né? Exatamente. Imagina o que é, Leandro, de repente, as empresas do Vale de Silício, que é onde estão as empresas de alta tecnologia, sobretudo software, microchips, IA, essas empresas ficarem a saber que a IA já escanteou, ou seja, essas empresas de produção de software não vão ter mais nenhuma utilidade nem serventia. Imagina como é que reagia o dono de uma empresa dessas, ou acionista de uma empresa. Realmente. E sobretudo, Leandro, porque já se sabia que ia chegar a uma altura em que a IA iria trazer isto, né? Só que não se pensava que fosse tão rápido. Pensava-se daqui 1 ano, 2, 3 anos. Já está funcionando. Percebes? A nível de setor bancário já há de empresas financeiras, de trade, já há agentes autónomos de IA, de inteligência artificial, que fazem tudo.
criam as criptomoedas, é uma hipótese, criam as criptomoedas, fazem negociações nas exchanges, compra, vendem, fazem tudo a nível de empresas, por exemplo, por exemplo, uma cadeia de hotéis. Já há agentes autónomos de IA que fazem toda a gestão hoteleira do ramo, sem ser preciso portanto, o setor financeiro e económico daquela empresa, fazem tudo, a gestão da carteira de clientes, as reservas, os pagamentos, as compras aos fornecedores, tudo. São apenas 2 exemplos. Mas é no geral da economia. É no geral da economia. E chegou muito mais rápido do que se pensava. Então o mecânico entrou, o mercado entrou em pânico. Voltou. Chega a ser assustador, né? Chega. Ao nível que chegou a IA, né? Eu estava vendo aí não sei, assim que eu encontrar, eu vou te mandar. Eu acho que criaram aí daquele cara, aquele deputado lá de Goiás? Não, é uma questão, é uma rede social criada por bots de IA, fazem tudo. Exatamente. Só que ali criaram-se um bate-papo entre as IAs, né? Sei, eu assisti. Rapaz, tem que ver. Encontras isso muito bom, Leandro, e deixa aqui a dica aos que têm interesse nessas coisas. Eu sou interessado por isso. Isso está muito bem explicado num dos últimos vídeos do Gustavo Gaia, que é um deputado federal de Goiás, onde ele traz e mostra, inclusivamente, as conversas dos bots. Gente, é assustador, realmente. É assustador. E os bots dizendo que vão dispensar os humanos, ou seja, vão se blindar entre eles, fazer os negócios entre eles, sem os humanos poderem interferir. E, inclusive, já houve alguns bots da CIA que começaram a bloquear as senhas de acesso aos computadores dos seres humanos. Exato. É assustador. Exato. Isso aí, exatamente. Assustador. Então o mercado entrou em pânico. Rapaz, mas já, Leandro, o que vai passar agora é que o mercado, depois de digerir este murro no estômago, foi um murro no estômago, né? Porque não se sabia que estava já nesse nível da IA, então avançado, chamada IA executiva e generativa. Agora, o mercado, quando digerir isto, porque vai digerir, vai perceber do potencial económico, financeiro desta nova IA e vai precificar tudo para cima, ou seja, vai explodir a valorização. Como derreteu agora, depois do susto, vem primeiro a negação, né? Depois a gente aceita e depois vem a reação a seguir. O mercado funciona do mesmo jeito, porque o mercado somos nós, são os seres humanos investidores. Eu acredito nisso também, Luiz. E hoje de manhã eu estava pensando também nas listagens, né, da nossa blockchain. Inclusive lá na Cotaico, né? Que a gente estava conversando, sem ser essa ano que passou a outra, que essa que passou não pude participar. Cheguei muito tarde. Eu acredito que também lá, quando for listado, vai ter um marketing. E eu vejo muita gente investindo lá, pesado. E quando houver esse marketing lá dentro, e você já tem um contato lá esqueci o nome dele agora, acredito que pode se valorizar muito. Porque lá eu estava vendo lá que são, não sei se é na faixa de 500 bilhões, né, de moeda. E a nossa só 10 milhões, né? Então eu estava hoje imaginando que com o marketing lá dentro, eu acredito que vai entrar muito investidor também. Nossa, o Twitter vai bombar. Agora, imagine, Leandro, já agora, e você é um dos nossos mais antigas, tem acompanhado aqui o nosso trabalho, o nosso percurso. Imagine vocês agora, Leandro, que o projeto Vitra que tinha investido com força em marketing, em listagens, num cenário destes. Exatamente.
Quero nem imaginar. Ia ser realmente. A gente tem investido e as pessoas com medo. O índice do medo, ainda agora o Denis me colocou aqui, trouxe essa informação, e eu agradeço muito. Estava em 11, já está em 5, o índice do medo da ganância. Imagina, quem é que vai comprar ativos, criptomoedas em pânico? Ninguém compra, o mercado não compra. Então eu sempre digo, a gente não pode remar nunca contra a maré. O cara que está no mar e que vai nadar ou remar contra a maré vai se afogar. Ele tem que surfar a onda. Então, se o mercado está em queda, a gente fica quieto. É como eu costumo dizer, gente, perante o cenário da arrasada de agora, é como um barco de pesca não sai para pescar se está a tempestade no mar. Ele fica em terra, fica quietinho à espera, deixa passar a tempestade. Quando o tempo melhorar, as condições forem boas, aí sim, aí vai navegando até alto mar. No mundo cripto é a mesma coisa. A gente não pode ir contra as ondas do mercado. O mercado está sangrando, vai lateralizar agora e quando começar a subir, quando começarmos a ver que é uma subida consistente, aí sim, a gente vai botar pesado e vai surfar toda essa onda da valorização. Antes não vale a pena. Seria suicídio. Verdade. Mas foi muito boa a tua participação. Luiz, eu hoje não estou muito bem, não. Na verdade, estava quase cochilando. Esse dia tem sido muito pesado para mim trabalhar. A minha voz chata dá sono, né? Eu sei. Não. Mas ninguém está participando. A Shirley não participa. É uma das investidoras que ficou, né? É uma das nossas baleias. Ela disse que está com o coração na mão, está assustado. Nós temos outras baleias aqui, o Fábio Floripa, o Marques, o Wesley, o An, o Seba Alencar, o Nico, e a Túnica dele, o Denis também, o Silva, pelo menos os que eu conheço. Outros aqui meio escondidos, que eu não conheço bem não. Esses eu sei que são baleias. Luiz, para quem passou, que passou lá atrás, né, naquela SHG, né, isso daqui não é nada. Isso aqui é um café pequeno, rapaz. Verdade. Café pequeno. A gente já está tarimbado e vacinado, né? Rapaz, mas eu vou ter muito gosto este ano de 2026. Agora não me perguntem quando, porque eu não seria honesto se é agora em fevereiro, agora não, é este ano, vamos ver quando. Mas a partir agora de março a gente já vai começar a ver o sol a brilhar. Vai ser um ano de muita realização. 2025 foi ano de construção, foi ano de luta, foi ano de afirmar o projeto, de participar bastante na blockchain, que era uma promessa minha em São Paulo. Eu prometi e fui, estive lá presencialmente mais a minha esposa. Então, o nome Vita, aliás, houve outras empresas lá do ramo, de criptomoedas, grandes empresas, que disseram, Luís, e as pessoas aqui, o Denis estava lá, escutou, o Santana também, o Dalban, não sei se... Não, isso foi no primeiro dia. Luís, a Vita tem que estar aqui junto connosco, porque é o único projeto brasileiro que a gente sabe que é sério. Então vocês têm que estar aqui connosco na próxima edição, aqui em São Paulo, se vão organizando para em novembro, estarem aqui com um stand junto connosco, porque bons projetos, o Brasil precisa de bons projetos, e vocês têm um ótimo projeto, vocês têm uma blockchain, que do que conhecemos é única no Brasil, vocês têm que estar aqui presente connosco. Então a gente já começa a ser conhecidos, porque irmos lá para aumentar a cara faz toda a diferença, Vai ser em novembro, né? É sempre em novembro. Se Deus quiser, eu estarei lá. Se Deus quiser, estarei lá. Amém, meu irmão. Amém. Estarei lá, se Deus quiser. Bom, gente, eu vou descansar. Eu estou realmente muito cansado. Minha voz chega a estar cansada. Mas... você não quer dizer nada a nós, Chile? Liana, vamos perguntar aqui a Chile, pelo menos uma voz feminina adocicava aqui a nossa ama, não era não?
Eu tenho uma proposta para a Sheila, hein? A Sheila disse que está com o coração na mão, que não aguentaremos no mercado. Passa uma procuração para mim, eu envio minha carteira para você e tomo conta dos seus ativos. A Sheila não, acho que não pode escolher, porque ela tem um menino. Está dormindo. Mas ela deve estar a pensar o seguinte, Márcio, não precisa não, meu querido, eu já contratei um agente autónomo de IA que é mais seguro e mais confiável. Eu acho que não, a conversa entre eles lá não está muito confiável, não. Também, rapaz, eu estava a estudar essa questão aí dos agentes autónomos de IA, fui estudar e tal, para isso, como é que funciona. Mas depois do que eu fiquei sabendo nos últimos 2, 3 dias que eu fui estudar a fundo, eu fiquei um pouquinho assustado também. Vai que a gente instala um danado desse no nosso computador e depois ele muda-nos as senhas e a gente fica sem acesso a nada. Eu fiquei com medo, não vou mentir não. Não vou mentir não. Eu vou te falar, eu acho interessante, mas acho muito assustador. Eu jamais baixo, jamais eu... Quem tem que controlar sou eu. Eu também. Eu funciono assim. Eu deixo os outros serem na frente primeiro. Como costumo dizer às vezes, eu sou macaco velho, eu costumo dizer aqui no Nordeste, eu sou mais rodado que a BR-230. Eu deixo os outros ir à frente. Quando eu começar a ter feedback dos outros, o tal agente autónomo, o tal e tal, A, B, C são confiáveis, que são controláveis por nós, aí eu começo a entrar devagar. Até lá, deixa os outros irem experimentando e trazerem os feedbacks deles. Eu entendi que a IA agora não pode ser contrariada, né? Não pode ser contrariada. Então, qualquer coisa que a gente falar, eles estão ouvindo e pode se armar contra a gente. É tudo um complicado isso. Aliás, complicado. Há uns anos atrás, o Bill Gates, eu não sei se vocês sabem disso, Bill Gates, há uns anos atrás, deu uma entrevista exatamente sobre isso. Ele falava sobre isso, apesar de não concordar com algumas visões dele a nível ideológico, digamos assim. Mas ele é um cara visionário e ele diz exatamente isso, que existia, ele disse isso há uns 2, 3 anos atrás. Existia exatamente esse risco da IA se voltar contra nós. E chegar a uma altura de nós ficarmos na mão deles de uma forma que não tem volta. E, pelo jeito, aquilo que ele disse, é claro que penso o seguinte também, está tudo muito embrionário ainda, é tudo muito novo, e claro, se calhar existe muito ainda, muitas zonas cinzentas, muitos espaços vazios, que ainda está a ocupar por falta de conhecimento científico deste novo mundo, né? Mas com aos poucos, né? Os trilhos vão sendo sedimentados, vai-se limando arestas e vai chegar a uma altura em que a IA não vai dominar a espécie humana de forma nenhuma. Mas até lá existem esses riscos. Eu fiquei sabendo na matéria sobre isso. Eu era muito antenado nessas questões e agora, nos últimos tempos, agora eu não tenho tido muito tempo, né? Mas eu era muito antenado, eu comia muita informação, todo dia, toda hora, mas eu cheguei a ver essa matéria assim. Galera, então, pelo jeito, não vamos ter o privilégio nem a honra de escutar a voz adocicada da Shirley. Eu bem que cutuco, eu bem que incentivo, bem que provoco, no bom sentido, mas ela não nos vai dar o gosto de escutar ela hoje aqui a participar, mas ela vai escrever. Só a presença dela já é muito bom. Ela vai escrever a qualquer momento. Ela escreve, se não for hoje, amanhã ela escreve e vai partilhar aqui connosco as suas angústias e os seus temores, que são nossos também, atenção, não pensem aqui que somos super-homens, insensíveis a isto tudo e tal, mas temos que dar uma frieza, porque o mundo cripto não é para amadores não, minha gente, não é de jeito nenhum. Bom,
Leandro, você quer acrescentar mais alguma coisa ou algum dos presentes? Não, quiserem, meu querido, então, hoje não. Tá? Satisfeito. Uma boa noite a todos, um abraço. E só para complementar, é que realmente é angustiante para nós também. Claro, de fato, é uma surpresa que a gente não contava esse ano, né? Ninguém. Aliás, desde o ano passado, né? A gente não contava, né? O normal, em termos de se existe alguma lógica no mundo cripto, o Bitcoin portanto, não se submete a lógicas, pelo contrário, é rebelde, é revolucionário, digamos assim, é disruptivo. Mas se havia alguma lógica, era o suporte de 69 mil, que foi o topo justamente do ciclo passado, porque sempre funciona assim. Cada topo do ciclo passado funciona como depois de suporte. A correção do ciclo seguinte teria ficado pelos 79 mil, mas não deu nem moral aos 69 mil. Já bateu 61, não sei se já caiu mais. Eu nem estou a ver agora o gráfico. Mas o normal, se há uma normalidade nisto, seria ter ficado nos 69. Então, neste momento, ninguém sabe, em boa fé e em boa verdade, ninguém sabe onde é que isto vai. Mas uma coisa eu vos garanto: quanto maior for a queda, a pancada para baixo, maior vai ser a pancada para cima. Vai subir em V a velocidade estonteante, vai assustar muita gente também. Aí já será um susto bom. Esse susto da queda, mal. Isso vai ser bom, isso vai ser ótimo. Vai. E quando é que ele chega? Estamos todos ansiosos. Ninguém sabe, pode ser amanhã, depois, mês que vem, mas vai chegar. Vai chegar. Deixa o mercado agora, deixa assentar a poeira agora. Assentar a poeira. Eu não sei, porque eu não estou olhando o gráfico, não sei se amanhã vai continuar a cair, mas depois da poeira assentar, vocês vão ver que o sol vai começar a clarear. Não tenho dúvida sobre isso. Bom, fico por aqui também. Se alguém mais quiser intervir, ou perguntar, ou opinar, comentar, fiquem à vontade. Se não, ficamos por aqui. Já está tarde, estou cansado também. E vim aqui só marcar presença um pouquinho com vocês, porque era aniversário. Era aniversário do meu menino. Eu nem me lembrava que a nível de datas eu muito esqueci. Minha esposa é que me lembrou e sabe, mas eu já marquei a ama, agora não posso adiar. Estão ali à minha espera. Então, fiquem com Deus aí. Deus abençoe nós, nossas famílias. E muito obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.